perdão, o Malvadão e o Gary, que eu acho que é o hipopótamo. Estamos aqui para responder suas dúvidas, angústias e acalmar esse seu coração desesperado. Agora, em novo dia e novo horário. Não nos vemos mais às segundas, mas agora às terças-feiras. Então fique ligado, toda terça-feira nós estaremos aqui de volta. Vamos lá! Hoje a pergunta é do Vitor. Ele me fez a seguinte pergunta: Yasmin, você que já mudou, já morou num monte de cidade, já congregou num monte de igreja, sabe que as doutrinas mudam de igreja para igreja. E aí, se influencia, não influencia? E nos conte alguma coisa, alguma experiência sua sobre as igrejas que você já congregou. Então vamos lá, eu vou começar a minha resposta de trás para frente, mas vou responder sua pergunta. Sim, as coisas mudam de igreja para igreja. Isso depende de quê? Depende de que igreja que é, por exemplo, se é Assembleia, se é Igreja de Cristo, se é Neopentecostal. Vai depender de qual igreja é, vai depender de qual ministério é, por exemplo, se é Assembleia Madureira ou se é Assembleia de Deus Missão. Então muda sim, dependendo de qual igreja é e também de qual cidade é. Por exemplo, se é Goiânia capital ou se é Itaguaru, que é o interior, que eu nem sei se tem no mapa aquilo lá. Mas enfim, as coisas mudam sim. Eu me converti aos 9 anos de idade na Igreja de Cristo aqui em Goiânia. Ou seja, era uma igreja, digamos que mais liberal. Podia usar calça, mulher podia usar calça, podia usar brinco, podia usar colar, maquiagem. Tinha ministério de teatro, ministério de dança na igreja. Então era uma igreja mais liberal. Depois de um tempo eu voltei para Itaguaru, a minha cidade, que é desse tamanho, parece um ovo ou uma ervilha, né? Ervilha acho que é menor, que é bem pequenininho. Voltei para Itaguaru, que é uma cidade interior, e fui congregar na Assembleia de Deus. Ou seja, a Assembleia de Deus por si só já é um pouco mais rígida do que as igrejas neopentecostais. Interior então, meu filho, aí você pensa, Brasil, como é que era a igreja. Não podia usar calça, mulher só podia usar saia. Não podia usar brinco, não podia usar colar, não podia usar pulseira, não podia usar maquiagem. Só aquele, vamos tampar um pouquinho a feiura que você nasceu, mas não podia usar maquiagem agarrada. Não tinha ministério de dança na igreja, não tinha ministério de teatro. Louvor era sem palmas, só sentado. Ou seja, bem diferente da igreja da qual eu me converti. Pra mim foi uma época um pouco difícil por 2 motivos. Primeiro, que eu tive uma mudança muito brusca, tanto de cidade quanto de costumes da igreja. Pra mim foi um pouco difícil. E porque eu estava bem ali nos 14, 15 anos, bem no auge da adolescência, meu filho. A adolescência é um período assim bem conturbado, o menino tá bem vida louca, a cabeça tá meio doida. Porque a adolescência é uma fase conturbada. Então pra mim foi um pouco difícil por isso. Mas ficamos firmes com Jeová, meu filho. Mas a pergunta do Vitor, eu acho que é essencial a gente fazer uma mudança, assim, uma correção na sua pergunta. Eu acredito que o seguinte, o certo não é que as doutrinas mudam de igreja para igreja, mas os costumes mudam de igreja para igreja. Porque sim, costume muda. O que muda são os costumes, são maneiras do dia a dia, são as regras ali da igreja. Isso sim muda. Agora, a doutrina não muda. A doutrina não pode mudar. Nós somos guiados pela Bíblia. O nosso manual de existência, assim como o videogame tem um manual, o nosso manual de existência, o nosso manual de vida é a Bíblia. É a Bíblia quem nos diz o que podemos, o que não podemos fazer, o que é certo, o que é errado. Então a doutrina não pode mudar, porque a Bíblia não muda, meu filho. Então o que muda é costume, é regra, mas a doutrina não pode mudar. Em 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte, presta atenção. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Gente, a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito Santo. Então a Bíblia é a verdade, é ela que nos ensina o que a gente pode, o que a gente não pode, e é ela quem corrige os erros e as faltas. Por isso eu digo que não pode mudar, a doutrina não pode mudar. Se a igreja ela é uma igreja que segue o Evangelho, que segue Jesus, que tem Deus como alvo, a doutrina não pode mudar, meu filho. Se ele mudar a Bíblia, aí o pastor tá lascado, meu filho. O trem vai ficar feio. Nós temos que viver na sã doutrina e os nossos pastores, eles têm que nos ensinar essa sã doutrina. Por isso não tem como mudar, porque a gente não pode mudar a Bíblia. E aí a gente vê a importância, filho, de ler e conhecer a Bíblia. Porque se vem alguém e fala alguma coisa da qual a Bíblia fala o contrário, você não pode viver enganado. A gente não vai viver enganado porque a gente tem a Bíblia para nos corrigir. Então leia, conheça a Bíblia para que você não fique enganado. Tanto que em Oséias 4:6, Deus diz, né, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então não pereça, meu filho, não seja enganado. Conheça a Bíblia para que ninguém te passe para trás. Se alguém falar um trem que tá errado, você fala, peraí, meu filho, que eu tenho a Bíblia aqui. Vem cá que eu vou lhe ensinar como é que é o negócio. Não seja passado para trás. Em Tito 1:9 diz o seguinte, deve-se manter
manter firme na mensagem que merece confiança e que está de acordo com a doutrina. Assim, ele poderá animar os outros com o verdadeiro ensinamento e também mostrar o erro dos que são contra esse ensinamento. Ou seja, mais uma vez, eu reforço, a doutrina não pode mudar porque nós não podemos e não vamos mudar a Bíblia. Ou seja, o que eu quero enfatizar aqui? Que maquiagem, calça, vestimenta, se pode bater palma não pode, se pode dançar na igreja não pode, se faz teatro não pode, isso são costumes que o pastor determina, são regras que o pastor determina, mas isso não influencia na nossa maneira de viver. Por quê? Porque é a palavra de Deus que fala que pode ou não matar, que pode ou não roubar, que você pode fazer isso, que você pode fazer aquilo, que você tem que honrar pai e mãe, que você tem que viver em santidade. Isso é o que não pode mudar. O ensino da palavra de Deus não pode mudar, independente dos costumes, das coisas do dia a dia que o pastor te ensina. Que é como eu disse, eu mudei de uma igreja liberal para uma igreja mais rígida, mas continuei firme com Jesus, porque o meu alvo é ele, o meu alvo não é roupa. Então o que eu quero enfatizar aqui é isso. Costumes mudam, coisas do dia a dia mudam, mas a palavra de Deus não muda. A nossa doutrina, a sã doutrina, aquilo que Deus nos ensina não pode mudar. Tanto a igreja neopentecostal como a igreja de Cristo, por exemplo, que eu converti, quanto a Assembleia que é a que eu congrego hoje, que eu converti na igreja de Cristo, mas eu sou assembleiana, gente. Meu sangue é da Assembleia, não adianta, eu sou da Assembleia de Deus. Qualquer uma dessas igrejas, se prega a palavra de Deus, ela está certa. Se prega essa doutrina, é isso aí, tamo junto. E eu, inclusive, acho importante ter essas diferenças de culturas, essas diferenças de costume. Por quê? Porque tem gente que é mais vida louca, que quer dançar na igreja, que quer fazer teatro, e tem outras pessoas que não curtem isso. É tanto que Deus é top, tanto que Deus é perfeito. Ele fez igrejas diferentes, com costumes diferentes, com regras diferentes, para poder abarcar todo mundo. O importante, de novo, é a palavra de Deus, é seguir a palavra de Deus. Costumes e regras e coisas do dia a dia, fica tranquilo, você vai se adaptar. Então é isso, pessoal. O programa de hoje chegou ao fim. Não fique triste, porque terça-feira que vem eu tô aqui de novo com o Conselho, God, Godofredo, Gary. Estaremos aqui para responder as suas dúvidas. Então é isso. Estão aqui nossas redes sociais. Siga, curte, faz tudo que você quiser. O WhatsApp tá aqui também. Meu Snapchat, pessoal, tem o do Sr. Salopes, que o Thiago fica lá mais fazendo as coisas dele. E tem o meu, que é Yasmin Lobo. Me segue aqui, porque você vai descobrir muitas vezes que eu sou pior do que você imagina. Eu sou mais anormal do que eu pareço. Clique aqui, se inscreva. Clique aqui e assista o vídeo da semana passada que eu falei de cirurgia plástica. Para as irmãs que tá querendo arrumar essas caras feias dela.